Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Números, capítulo 9, a partir do versículo 15, que fala assim: No dia em que foi armada a tenda sagrada, veio uma nuvem e a cobriu. De noite, a nuvem parecia fogo. Era sempre assim. De dia, a nuvem cobria a tenda e de noite parecia fogo. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, aí eles acampavam. Eles começavam a caminhar ou acampavam de acordo com a ordem de Deus, o Senhor, e ficavam acampados ali durante o tempo em que a nuvem estava parada sobre a tenda. Somente até aqui. O que a nuvem representava? A nuvem representava a presença de Deus, a vontade de Deus. Entende? Então, de dia, a nuvem ficava em cima da tenda e servia de abrigo, de proteção do sol sobre o povo de Deus. E à noite, a mesma nuvem que de manhã servia de abrigo, de noite aquela nuvem era uma chama de fogo. Por quê? Porque no deserto, a noite é fria. De manhã é um sol escaldante e à noite é uma noite gelada. Então, para o povo de Deus não passar frio, a nuvem que de manhã era abrigo, à noite era uma chama de fogo, para aquecer o povo de Deus. Entende? Conforme a nuvem ia se destacando, se deslocando, o povo de Deus ia caminhando e seguindo aquela nuvem. E eles sabiam que aquela nuvem ali era a presença de Deus direcionando ele para o caminho que Deus queria que eles fossem. Ok? Sabendo disso aqui, o que Deus quer que a gente aprenda dessa parte aqui da história? Deus está contigo no deserto. Esse momento que você está enfrentando na sua vida, do seu processo, é o seu deserto. Você precisa entender que o seu deserto antecede a sua promessa. Então, quem vai determinar o tempo de deserto para a sua vida é você. Entende? Deus permite a gente entrar no deserto para a gente ser preparado, moldado, forjado e lapidado por Ele, para a gente poder viver a promessa. Então existe todo um processo que Deus faz em você, de cura e libertação, para te encaminhar para viver a promessa, para a terra prometida. Então a gente paga um preço, primeiro, no deserto, para depois a gente adentrar na terra prometida. Está sendo assim na história. Aqui na história de Números, o povo estava no deserto. No deserto eles tiveram experiência com Deus. No deserto eles foram forjados por Deus, eles foram lapidados por Deus. Nem todos adentraram na terra prometida, porque alguns murmuraram no meio do caminho e reclamaram, então ficaram para trás. Isso tudo foi no deserto. Isso tudo foi Deus moldando, lapidando, forjando a estrutura de cada um que ia adentrar na terra prometida. Na sua vida não é diferente. Esse tempo que você está no deserto é justamente para Deus moldar e lapidar você, para preparar você para viver as promessas dele. Entende? Então, o que você não deve fazer no seu tempo de deserto? Reclamar. Primeiro ponto. Tá difícil? Louve, agradeça e seja positivo. Você não está passando pela situação que você está passando por acaso. Uma coincidência? Não. Você está passando porque Deus está forjando em você uma estrutura fortalecida e fortificada para você adentrar na fase que Ele tem para ti nova, para quando chegar lá na fase nova, você não esmorecer como você está balançando agora. Entende? Então, para a gente estar de acordo com a vontade de Deus, a gente precisa se passar por um momento de forjamento e lapidação por Ele. Entende? O que a gente aprende dessa história aqui também? Aqui está falando sobre a nuvem. A nuvem ficava de manhã sobre a tenda, servia de abrigo para o povo de Deus. A nuvem se transformava numa chama de fogo à noite para servir de aquecimento para Deus. Na sua vida, Deus se faz presente o tempo todo. Ele sempre está contigo. Ele não se aparta de você.
A única coisa que pode fazer você não sentir a presença de Deus na sua vida é a falta de obediência e o pecado. Então, se Deus te der um direcionamento, por mais que você não entenda esse direcionamento, por mais que você não veja lógica no direcionamento que Ele te deu, obedeça. Porque a sua desobediência faz você não sentir mais a presença de Deus. E quando a gente não sente mais a presença de Deus, a consequência é a gente pecar. Entende? Então Deus precisa entender que Deus está do seu lado o tempo todo, mas somos nós que precisamos buscá-lo. Somos nós que precisamos dedicar tempo, investimento, para querer estar na presença dele. A presença dele vai existir sempre. Ele não se aparta de ti. Mas o pecado e a desobediência cega você de uma maneira que você não consegue sentir mais a presença e nem ver mais a presença dele na sua frente. Então, o que você tem que fazer? Priorizar o Senhor. Gente, quando eu falo priorizar o Senhor, não é parcial. Porque muitas pessoas aqui acham que se der 50% para Deus é o suficiente, que os outros 50% pode vir a continuar fazendo o que estava fazendo antes. Você precisa entender algo. Ninguém serve a dois senhores. Não tem como você, meio expediente, servir a Deus e meio expediente servir ao inferno. Meio expediente você escolhe as obras do Senhor, a estar na presença dele, a fazer algo por ele. Meio expediente você serve os prazeres da sua carne. Você cede. Não tem como. Não tem como ficar no meio do caminho, não tem como ficar em cima do muro. Ou você opta 100% para Deus, ou você opta 100% para o inferno. E vai viver no mundo do jeito que você quer, com os prazeres que você quer, vivendo do jeito que você quer. E arque com as consequências, porque as consequências vão vir. Entende? Você escolher os caminhos do Senhor e ficar na presença de Deus, Ele se responsabiliza por você. O que isso quer dizer? Que se você escolheu servir ao Senhor e estar na presença dele 100%, priorizando Ele na sua vida, a consequência dos seus atos perante a escolha que você fez por Ele, Ele se responsabiliza. A consequência vai ser uma consequência positiva, porque se Deus se responsabiliza por você, mediante a sua obediência e fidelidade a Ele, dedicação a Ele, renúncias a Ele, e querer estar na presença dEle e fazer a vontade dEle, não existe o mal sobre ti, só existe o bom. Entende? Mas se você opta por querer fazer a vontade as suas vontades, a sua carne, e atender os seus caprichos e o seu orgulho, as suas vaidades, você não tem respaldo nenhum de Deus sobre a tua vida. Você está nessa sozinho. Você acha que o príncipe lá das trevas vai ter respaldo sobre a tua vida? De forma alguma. Ele quer mais que você se exploda, ele quer mais que você se deteriore, ele quer mais que você fique ali preso a ele, servindo de bonequinho, de marionete na mão dele, ele podendo fazer o que quiser em cima de ti. Porque é isso que nós somos quando estamos no pecado. Não passamos de marionetes na mão do inferno. É ele trazendo para ti os pratos de lentilha, as bandejas e os banquetes. Entende? É ele te maquiando ali uma situação, achando que você tá saindo por cima da aqui a gente usa o termo, né? Por cima da carne seca, né? Saindo por cima ali. Você achando que tá indo de boa, porque tá mexendo com a sua vaidade, tá mexendo com o seu ego, tá mexendo contigo ali, tá gostando, tá te dando prazer. E você acha que tá indo pelo bom caminho. Só que você tá indo pro buraco.
Você está indo para o cativeiro, você está indo para o aprisionamento. Porque o inferno não vai mostrar para você que você está indo para o aprisionamento. Ele vai mostrar para você que aquilo ali que apetece os teus olhos, que aquela mulher linda ali, que aquele cara lindo ali, que apetece os teus olhos, que desperta um olhar teu diferente, ele não vai mostrar para você que aquilo é a chave de cadeia. Literalmente falando. Entende? Ele não vai mostrar para você o por trás da situação. Ele vai mostrar para você o que você quer enxergar. Você não quer enxergar um homem lindo, uma mulher linda, que satisfaz o prazer da sua carne? É isso que ele vai te dar, porque ele conhece teu ponto fraco. Entende? Essa é a diferença. Então não tem como você servir 50% em cada lugar. Ou você serve 100 ou você serve nada. Com Deus, gente, é sim, sim, não, não. É 880. É ou não é. Você precisa escolher para viver os planos do Senhor para sua vida. Você precisa escolher qual lado que você quer. Eu estou falando aqui para pessoas que já aceitaram Jesus, ok? Eu estou falando aqui para pessoas que já abriram a porta. Tem muitas pessoas que já reconheceram Jesus como Filho do Senhor, Filho de Deus, e continuam com as práticas mundanas do mundo no corpo. Não estão libertas. Não estão curadas, não estão tratadas. Para você viver os planos do Senhor para sua vida, é necessário partir de você um posicionamento de comportamento, uma mudança de hábito, para você viver os planos do Senhor. Se você não se posicionar, se você não se endireitar com Deus, você está no pecado. A nuvem de Deus não está sobre a sua vida. A presença de Deus não está sobre a sua vida. Para estar sobre a sua vida, é preciso de você uma dedicação ao Senhor. 100% para Ele. Priorizando a Ele, acima de qualquer coisa e qualquer pessoa. Onde a sua prioridade é Ele. Quando a gente prioriza o Senhor, Ele se responsabiliza por tudo. Você não precisa se preocupar com nada. O que isso quer dizer na prática? Se você é uma pessoa aqui que trabalha, vou pegar um exemplo aqui, mas o seu trabalho, de alguma forma, te induz para a prostituição, te induz para o pecado, mas aquilo ali é o seu ganha-pão, e você começa a priorizar a presença do Senhor, Deus vai te tirar pode vir a te tirar desse lugar que você se encontra, dessa profissão que você tem, ou Ele pode te usar dentro dessa profissão que você tem para ganhar vidas. Eu não sei quais são os planos de Deus para a tua vida. Eu não vou determinar aqui situações. Só que você só vai encontrar o que Deus quer para você procurando a presença dEle e priorizando Ele ti. Para você ter a proteção de Deus 24 horas por dia na sua vida, 7 dias por semana, é preciso você buscar a presença de Deus e ter relacionamento com Ele, na individualidade. Não é só ir aos domingos na igreja, não é só ir às quartas-feiras no culto. É você na sua intimidade com Deus, buscando a Ele em espírito e verdade, desenvolvendo com Ele um relacionamento, para você ser preparado, moldado, lapidado pelas mãos dEle para viver os planos dEle para a tua vida. Não tem para onde correr, gente. Ou você se submete à vontade do Senhor, ou você está em cima do muro. Somente dessa forma é que você vai adentrar na terra prometida. Priorizando ao Senhor, relacionamento com Ele, esquecendo seu passado para viver os planos de Deus. Esquece o seu passado, o passado ficou para trás. A partir de hoje, começa o seu rumo, levanta a sua tenda, a sua barraca e vai em direção aos planos de Deus para sua vida. Então só depende de você se posicionar. Entende? Seja obediente, seja fiel ao Senhor, que você vai viver os planos de Deus. Tenha intimidade com Ele em relacionamento, que você vai viver os planos de Deus. Fora isso,
você vai continuar do mesmo jeito que você está vivendo as coisas do mundo. Você vai estar no meio do caminho e Deus não tem meio do caminho para você.